Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Método Sereia. Aprenda a nadar brincando. E hoje eu vou começar o módulo sobre programação neurolinguística. Eu sou Milena Ranzini, eu sou mestre em educação pela Unicamp, eu sou formada em administração pública, tenho especialização em gestão pública e sou Master Practitioner em programação neurolinguística. E nesse módulo a gente vai falar de algumas ferramentas da programação neurolinguística que a gente chama de PNL, para que possam ajudar você a auxiliar o seu pequeno ou a sua pequena na aprendizagem da natação. O método Sereia, Aprenda a Nadar Brincando, traz mais essa ferramenta para você utilizar nesse momento de educação para natação. E o que vai falar esse módulo do método? A gente vai falar sobre como o nosso cérebro aprende. Como que a gente pode estabelecer uma conexão, um envolvimento, uma sintonia com os nossos pequenos para que a gente possa auxiliá-los nesse momento de aprendizagem da natação. Além disso, a gente vai falar de algumas ferramentas de linguagem que você pode utilizar para que o seu pequeno aprenda a nadar da melhor forma possível. A gente vai falar também sobre algumas etapas de aprendizagem muito importantes para que o processo de aprendizagem aconteça de forma natural e muito mais rápida. Além disso, a gente vai trazer também algumas ferramentas de metáforas para que você possa contar histórias e essas histórias sejam envolventes para o processo de aprendizagem da natação. Então vamos começar falando o que afinal é a programação neurolinguística. O que é isso? O que é esse nome grandão? O que é essa expressão? A gente vai dividir esse palavrão em 3 pequenas palavras para vocês entenderem o que é a programação neurolinguística. Então vamos começar falando da programação. O que é a programação? É a forma como a gente funciona no mundo. À medida que a gente vai crescendo e tendo as nossas experiências, a gente vai criando programas dentro da nossa mente. Nosso cérebro ele vai funcionar como se fosse um computador. Então, se a gente der uma ordem para o nosso cérebro, ele vai funcionar conforme aquele programa. Então, imagina que quando você é pequeno, quando você é pequena, você aprenda a abrir uma porta. Toda vez que você for abrir uma porta, você não vai precisar aprender de novo, porque isso já é um programa na sua mente. Agora imagina quando você é pequeno e você aprende a dar um nó no seu sapato, você aprende a dar um laço no seu tênis. Quando você vai no supermercado e você precisa dar um laço na sacolinha, você não vai precisar aprender tudo de novo, porque você, quando aprendeu a dar o laço no seu tênis, você já aprendeu o programa de como se dá laço. Percebe então como, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai criando programas na nossa mente? E esses programas são muito úteis, porque a gente não vai precisar ficar gastando muito tempo e muita energia pensando como aprender uma determinada coisa novamente. Então os programas, eles servem como algo muito útil para orientar a forma como a gente vai funcionar no mundo. Então os nossos pequenos, eles também estão criando os programas de aprendizagem deles. E a natação pode ser um programa que fique dentro da mente deles. E quando eles aprenderem a nadar, isso já vai estar automático, já vai estar programado na cabeça deles, eles não vão precisar nem pensar para fazer isso. Aí nós vamos para a parte neuro. Essa parte neuro da programação neurolinguística é a forma como a gente utiliza os nossos sentidos para perceber o mundo. E esses sentidos, eles estão vinculados muito ao sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E quais são esses nossos sentidos? É a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Através desses 5 sentidos, a gente percebe o mundo. E toda essa informação que é responsável por criar nossas experiências, ela vai direto para o nosso cérebro. Por isso que é a parte neuro. A gente utiliza os nossos sentidos para perceber o mundo. Por outro lado, a parte de linguística da PNL significa que a gente utiliza a linguagem para a gente explicar as nossas experiências e explicar o mundo.
A gente faz isso tanto no momento em que a gente percebe o mundo e a gente precisa dar uma explicação interna para entender o que está acontecendo, quanto quando a gente precisa conversar com alguém e explicar o que está dentro da nossa mente. Então você vai utilizar a linguagem quando você quiser auxiliar o seu pequeno ou a sua pequena a explicar como que você vai nadar ou as vantagens de aprender a nadar ou não, os perigos de uma piscina, de um mar. Você vai utilizar a linguagem para criar essa experiência na cabeça do seu filho, da sua filha. Então a linguagem ela vai ser muito importante para você explicar como o mundo funciona. Por outro lado, quando você quiser entender o que está dentro da cabecinha do seu filho, você vai poder perguntar, caso ele já fale, e aí ele vai se expressar através da linguagem. Então a gente utiliza esse código, que é a linguagem, para a gente explicar todo esse mundo que está acontecendo dentro da gente. Então perceba que nós temos esses 3 elementos acontecendo em todos os processos da nossa vida. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai criando programas, que é uma sequência de passos que a gente cria para funcionar no mundo. A gente vai utilizar nossa neurologia, que são os nossos sentidos, para que a gente perceba o mundo e a gente cria as experiências dentro da nossa mente e a gente vai utilizar a linguagem para explicar essas experiências, tanto internamente quanto para as outras pessoas. E aí, gostaram dessa ferramenta? Essa ferramenta, ela surgiu na década de 70. A PNL, ela foi criada por 2 americanos, o Richard Bandler e o John Grinder. E eles perceberam que algumas pessoas, elas funcionavam em determinados padrões e eles foram buscar quais eram esses padrões de funcionamento. E eles perceberam que a gente utiliza esses programas para funcionar no mundo. E essa ferramenta ela é muito utilizada tanto em processos de comunicação para melhorar a comunicação e principalmente em processos de aprendizagem. Porque a PNL ela vai identificar como que o nosso cérebro aprende ao longo da nossa vida. E por isso que o Método Sereia está trazendo aqui para você essa ferramenta para te auxiliar no processo de aprendizagem e de ensino e auxiliar os seus pequenos como aprender a nadar brincando.